Okay. You are from. You are. I forgot it. De onde você está falando mesmo, Jefferson? Yes, ok. Amapá. É isso mesmo. Eu tava meio na dúvida. Eu falei assim, tem um que eu acho que ele tá falando bem mais ao norte. Eu fiquei em dúvida. Eu fiquei que era com o nome do estado era com A, mas eu estava em dúvida se era Acre, se era Amapá. So, students, good evening. Good evening. Oh my God. Do you understand? Do you understand what the Jefferson write in the chat? He say, it's raining here, but it's not cold. That's right, né? Ele fala do Amapá. So, he says, it's hot like hell. You understand? Hot like hell? Hot, hot like hell. Quente como um inferno. I can imagine. Students, wait just a moment. I will take my control. Just a moment. Okay, I returned. Students, let's start our class. I used to wait another students. Eu costumo esperar outros estudantes, mas eu acredito que a gente pode já ir iniciando, porque nesse primeiro momento, é, eu gostaria de que a gente fizesse uma parte de interação, né? Que a gente fizesse essa parte de interação, colocando um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre a self-introduction, sobre introduce yourself, usando todos os elementos que nós estudamos ao longo, né, dessas aulas. No problem, Maria. Então, assim, usando todos os elementos que a gente já estudou ao longo dessas aulas, então, para a gente poder trabalhar um pouquinho, né, reforçar essa parte da self-introduction, de se apresentar, o básico aqui, né, da primeira parte da nossa unidade, a gente ter guardado aqui na nossa cabeça. That's right? First, I share with you. I share. I shared with you my self-introduction. That's right. It's a little self-introduction about me. So, everyone in this class know me. Everyone in this class listen my self-introduction all the class. But now I show this self-introduction like a example for you, ok? Então, todo mundo já ouviu minha auto-apresentação, minha introdução. Todo mundo já conheceu ao longo das aulas, né? Eu falei que todas as aulas eu
fiz a minha apresentação de certa forma, mas esse aqui é só uma forma de eu mostrar mais uma vez para vocês como um exemplo para vocês seguirem aqui nesse momento de a gente fazer essa self-introduction. So, think it's the first one. Pensa que é a primeira vez. Então, vocês vão se apresentar. Eu gostaria que vocês tentassem abordar todos os aspectos que a gente já trabalhou, tá? Pensa aqui que é um review. Essa é a nossa última aula sobre a unidade 1, né? Que é Me, My Goal and English, que é eu, meus objetivos e o inglês. E a partir da semana que vem a gente vai trabalhar sobre working, né? Working world, né? O mundo do trabalho. E aí essa parte vai se encaixar lá. Vocês vão ver que em algum momento a gente vai encaixar essa parte de se apresentar, de introduzir-se com esse outro aspecto que é o inglês no mundo do trabalho. So think about your name, your age. Think about where are you from? Think about where do you live? Think about what do you do? Think about your personality. Think about your favorite hobbies, your favorite pastime. Think about your dreams too, ok? Então pensem, né? Fale o seu nome, né? Foi a primeira coisa que eu falei. Então pense um pouquinho sobre a questão, como eu pronuncio a idade. Pense, né? De onde você é, onde você mora, se não for, né, nos mesmos. Pense comigo assim. Se você é de Cuiabá e você mora em Cuiabá, você não precisa necessariamente fazer essa separação. Alguma coisa que você pode fazer para incrementar, né, a sua fala assim, eu queria falar um textinho um pouquinho mais longo. Então, você pode falar que você é brasileira, né? I'm Brazilian from Cuiabá. Ou você pode falar I'm from Cuiabá, Brasil, né? Então, você pode especificar, principalmente quando a gente, vamos pensar assim, em nível global. Quando a gente fala de Brasil, né, muito provavelmente no exterior vem cidades específicas, né? São Paulo, Rio, maybe Salvador, às vezes, sometimes Brasília, então muito pouco, mas às vezes acontece, então assim, vai depender muito para qual é o seu público, para qual pessoa você está falando. Mas então é interessante você colocar essa cidade e acrescentar o país, né? Que é uma forma de localizar. Quando a gente fala, por exemplo, de Avon, né? Quando a gente fala de Avon, nem todo mundo sabe, vai pensar assim, o que que é Avon, né? Ah, é uma cidade, tá? É uma cidade onde? I'm from Avon. Shakespeare from Avon. Então, se eu não entender, se eu não souber que, na minha cabeça, né, que o Shakespeare é inglês, eu não vou saber que Avon é uma cidade inglesa. Então, é interessante você falar o nome da cidade e, logo em seguida, você falar também o país. Eu falei para vocês pensar um pouco sobre o que você faz. Você pode falar que você é estudante, né? I'm student. Se você não souber a sua profissão, por quê? Porque a gente vai trabalhar as professions, né? As jobs, a partir da semana que vem. Então, caso você não saiba, that's okay. Você pode fazer, então, a sua apresentação, né? Focando no fato de você ser um estudante. E pedir para vocês também pensar um pouco sobre a personalidade. Lembra que a gente estudou? Então, fale um pouquinho da sua personalidade. Fale também sobre um hobby, né? E, se você quiser, também um objetivo, né? Então, eu trouxe aqui o meu, bem simplesinho, ó, bem básico. Então, I'm Adri Lima,
I'm Brazilian from Goiás. I live in Barra do Garças. I study language in my doctorate at UNESCO. My favorite pastime is watch video on YouTube and go to gym. I love to travel too. I think I'm friendly, I'm very sociable, and a little impatient person. I hope someday, I hope to finish my course, and then I plan to visit all the states of Brazil. That's right. Bem simplesinho, né? Pode fazer mais, pode fazer menos, fiquem à vontade. Mas eu gostaria que pelo menos o básico de seu nome, sua idade, de onde você é, a, ou onde você mora, a nacionalidade ou o país, que são pontos que a gente trabalhou, né? Um passatempo. Lembrem-se que para falar um objetivo, vocês podem usar quais são as expressões? Quem se lembra aí? My dream is parará, parará. I hope, very good, Ana Paula. I hope, I plan, I want. Muito bom, né? Então, pense nisso. Someday, I hope, I plan, I want. My dream is. Se você tiver mais de um sonho, então é my dreams are. Se você for falar mais de um. O mesmo serve, porque lembra que ontem não, na terça-feira a gente estudou sobre o verbo to be, singular e o plural, é igual passatempo. Se você for falar my favorite pastime is watch videos, então tudo bem, é só um is watch video. My favorite pastimes. Tá vendo que eu já botei um S, que é plural. Times are watch video and go to gym. Então eu já tenho dois. Então se for plural, are. That's right? So far so good? Any questions, students, in this first moment? No? Okay. Let's start your self-presentation. Alguém quer se voluntariar? De toda forma, eu gostaria que. Gostaria, não, né? Eu preciso que todos participem para a gente ver. Ok, Josiane, sorry. So intimate. It's no formal. Ok, Josiane. Eu prometi que Já nesse curso, eu prometi que nesse curso eu ia ser corajosa. Yes, perfect. Ai, vamos lá. Let's My go. name is Josiane. Meu Deus, ai, deu branco, professora. I am 43 years old. I am Brazilian from Mato Grosso. I live in Chapada dos Guimarães. In my free times, I like watching movie and series, listen to music. I love dance, mas sou péssima. My dream is student, hospitalidade and shine. Mas sonha grande, professor. Eu demorei 40 anos para terminar a escola, agora vamos jogar. Você tá muda, professora? Eu botei o. Gente, eu falei really no sentido de really, não no. Que
É porque, assim, é muito específico, é um recorte muito interessante, gostei, entendeu? É porque eu terminei a escola, aí eu fiz um curso técnico de hospedagem, aí eu tô fazendo uma Hum, faculdade de administração e hotelaria e turismo. Aí eu very falei, good. vamos pensar alto agora, né? Já criei um That's filho, perfect. então bora. And you are studying English. It's help you in Uhum. your job. Então, você está estudando inglês, vai te ajudar na sua profissão. Muito bom. Então, gente, eu falei really no sentido mais no sentido do recorte, tá? Very good about your presentation. It's great. That's right. Students, like Josiane, keep calm, tá? Mantenha a calma, vão tranquilo, vão falando, né? Dá um tempo de respirar. Lembra da atividade? Tal qual na atividade vocês vão, né? Ter que enviar, gravar lá e enviar até a semana que vem. A mesma coisa que vai no seu tempo, dá um tempo para você lembrar, tá? Dos termos que a gente aprendeu, das expressões. So, very good. Another student. Ana, good evening, Liane. Nós estamos fazendo a self-presentation here. Então, você vai vendo apresentações do colega para você pegar o que vai ser preciso fazer nessas apresentações, tá bom? Agora, Ana Paula, your time. Hi, my name is Anna and I'm 29 years old. I'm from Mato Grosso, Brazil, and live in Várzea Grande. My pastime favorites are reading, listening to music, and watching movies. I'm honest, calm, introverted, and little insecure. And my dream is to travel the world and visit countries like England, Japan, and South Korea. This is. Great, congrats. South Korea. Very good, very good. Ana Paula, just a correction. Só uma correção, e isso vale para todo mundo, tá, pessoal? In English, when I don't use off, quando eu não uso off, it's comum o adjetivo vir antes do substantivo. Ai, meu Deus, professora, como assim aula de português? As características em inglês, ela vem primeiro do que o substantivo, do que a coisa propriamente dita. Por exemplo, se eu falar assim, comida deliciosa, em português a gente tem primeiro o objeto, a coisa, o substantivo e depois o deliciosa, que é a característica do objeto. Depois a gente vem descrevendo o objeto. Em inglês é o contrário, a descrição vem antes. Então eu falo delicious food ou taste food. Então, pastime favorite é o contrário. A gente fala primeiro favorite, pastime, tá? Em inglês, pensem sempre nisso. Então, a minha t-shirt is purple, né? É roxa. Então, eu não falo t-shirt purple. Eu falo purple t-shirt. Entenderam? Em inglês, isso acontece. Ela é próprio da estrutura da língua inglesa, né? Diferente da estrutura da língua latina. No problem. But everyone understand. Todo mundo entendeu. É só porque a gente faz esse processo para vocês aprenderem também e irem se corrigindo das próximas vezes. Very, very good. Congrats. Another? Eu vou seguir aqui a lista, então, gente. Maria Fernanda, your time.
Maria, are you here? O do açaí tá aí. Do Lucas açaí. Vou... Eu fui buscar meu bebê, tava lá na frente, desculpa. Oh my gosh. Good evening. Good evening. Could you introduce yourself? Sim. I am Maria Fernanda. 5. I am Brazilian from Campo Novo do Parecis. I live in Rondonópolis, Mato Grosso. My dream is driving world. I am friendly. Acho que é assim, né, professora? Tá certo? Não sei se What? Tá dando pra ouvir? Tá sim. Desculpa. Faltou só falar o seu hobby. Ou hobby ou pastime. I like to music. Oh, very good. Excellent. Reality show. Watching reality shows. Great. Reality shows is in English. So Acho que esse não it's muda. easy. Very good, very good. Excellent. Congrats. Muito bom. So, next, Franciele. Bem, vamos lá. Tô bem nervosa dessa vez. Keep calm. Here, my name is Franciele Prado. I am 25. I am Brazilian. From Mato Grosso. I live Santo Antônio do Levergé. I am student. Não consigo falar direito, mas vou tentar. And work in Géreles Salles. Eu quero falar que eu trabalho vendendo joias, mas não consigo pronunciar direito. I am Angels. And I love running. Hope with my student to come back with everything. And work, I my profession of... não consigo pronunciar. Professora, é isso, não consigo terminar. Tá escutando? What's the word? Escreve no chat. Eu também nem sei qual palavra que você não consegue pronunciar. O final é sobre minha profissão, que eu falei que eu quero estudar, né? Que o estudo me ajude a voltar melhor nessa minha profissão. Que eu sou formada, né? Sou formada em nutrição. Não coloquei isso também. Faltou. Ok. Ansiosa. Be calm. É porque no finalzinho você parou. E aí eu não... Porque aí se você tivesse falado... Eu coloquei assim, when work in my profession of training and be able to work. Eu não consigo falar, realmente. Péssimo. Work in my profession. Isso, my profession. Work, no caso, back, né? Back in my profession. No caso, você quer voltar ou você nunca atuou como nutricionista? Nunca atuei como nutrição. Eu formei há 3 anos e como eu fui cuidar da minha neném, aí eu não fiz That's nada. right. Então tá certo. In the work, my profession. Isso. É isso. Ok. Very good. Maybe in the next unit, talvez na próxima unidade, alguns termos em relação à profissão vai te auxiliar mais, né? Para você conseguir pronunciar, certo? Então, assim, por enquanto, tenta construir frases mais simples para você falar mesmo, tipo,
só até and work in my profession and work in my profession graduate, né, minha profissão de graduação ou my graduate profession, né, voltar para mim ou trabalhar na minha profissão de formada, entendeu? Então, às vezes fazer frases mais curtas, que aí é mais tranquilo. Certinho? Ok. Próximo. Mas foi bem, Francine, tá? Foi bem, as pronúncias foram tranquilas. Principalmente dos vocabulários que nós já estudamos. Guiomar, é comum, tá, pessoal? Que às vezes a gente ainda não tem vocabulário, né? O suficiente ainda, a gente ainda não domina tanto o vocabulário. Pense que aqui é nível A1, A2. Então, o domínio de vocabulário é de acordo com o que você vai estudando. Certinho, Guiomar? Your time. Mas a pronúncia está sendo ótima. Vou lá, professora. Hello. Hi, my name is Guiomar Silva. I am 38. I am Brazilian. I'm from Pará. I live in Sinop, Mato Grosso. I am studying Ciências Contábeis. Eu não sei falar em inglês essa palavra. Onemate. My favorite pastime in watching movies, in séries. E só isso, professora. Não sei falar mais. About your dream. Sobre os seus sonhos. Eu não vou conseguir falar, professora, em inglês. Ah, tá, me fala um sonho seu que você tem. Ai, tem vários. Um deles é viajar para Chapada, que uma das nossas colegas mora lá, né? Mas eu tenho vontade de conhecer Chapada dos Guimarães. Ok. Então, ó, I hope, ou I plan, ou my dream is travel to Chapada dos Guimarães. I hope to go Chapada dos Guimarães. I plan to visit Chapada dos Guimarães. Qualquer uma dessas frases, tá? E ó, você estuda. Na semana que vem a gente vai adentrar no âmbito das profissões, mas I study accountancy, né? Contabilidade. Porque o certo é ciências contábeis, né? Que é o termo, a expressão, né? Mas aí a gente faz, na língua inglesa, não existe tanto essa questão do termo, tipo, qualquer um. Deixa eu dar um exemplo. Comunicação social, né? Que aí tem o jornalismo, o marketing, tudo dentro da comunicação social. Eles vão trabalhar somente com os termos específicos, tá? Então, I study accountants. That's right? No mais, tá ótimo, tá, Guilmar? E pensa nisso, ó. I plan to visit Chapada dos Guimarães. Porque vocês vão ter que fazer a apresentação, né? Lá na atividade. Então, na atividade do final da unidade. I plan to visit Chapada dos Guimarães. I hope to visit Chapada dos Guimarães. Oh my gosh. Ó, Josiane, say
That's a winter festival. Start in July 25. Que o festival de inverno começa 25 de julho. O ano passado tinha umas bandas muito interessantes, mas eu tava lá em São Paulo, não deu pra ir. Nunca fui, dizem que é muito bom. Próximo, Ivone. Oh, sorry. Iva. Hello. Primeiro a Iva, porque eu perdi aqui, tá, Ivone? Desculpa, eu tô seguindo a chamadinha aqui. Good evening. Good evening, Iva. I am Ivanette. I am 51 years old. I from Cuiabá, Brazil. I really like reading and listening to music. My dream today is to retire as a teacher. Uau! My dream too. It's my dream too. Vocês entenderam, gente, o que que ela quer? Retired. You know retired? Alguém sabe o que que é? It's my dream too. Ninguém? Retired is aposentar em português. It's my dream too, Ivonete, but I don't know. I don't know if I can retire. Eu não sei se eu vou poder ir aposentar. I hope yes. Next, it's a dream to students. Ivone, your time now. Agora sou eu, né? Não, tá. Eu não vou saber pronunciar corretamente algumas, a maioria, tá? Ó, hello, my name is Ivone. I'm from Barra do Garças, Brazil. Brazilian. Brasil, Brasil. Brazil. English helps me to have more qualifications for the job market. I am patient, courageous, and determined. Sometimes sentimental and anxious. My dream is to travel to different Brazil cities. I love hobbies, reading. Eu não sei se alguma sai compreensível. Duas partes ficou travando. Qual o seu sonho mesmo? Eu não consegui entender, mas foi porque travou. Eu não sei se foi só para mim, pro meu. My dream is. Isso. My dream is to travel, seria viajar em diferentes... Não, to travel. To travel. Ah, tá. To travel. In English. É só porque cortou bem na hora. Is to travel different cities Brazil. Great, excellent. Now I understand. Mas eu acho que foi aqui com o meu fone, entendeu? Que tava cortando algumas palavras e aí eu não entendi qual que era o seu sonho de viajar. De viajar onde? Very good, very good. Muito bom. Next, Jefferson.
Good evening. Good evening. I'm Jefferson Miranda. I'm 37 years old. I'm Brazilian from Macapá, Amapá. And I administrative assistant at elementary school. I spend my time sometimes play the game or looking for something or resting. And I hope you, in fact, I'm playing live in Santa Catarina. Really? Yes. So different. Great. Excellent. Muito bom. São Paulo? Great. Eu até pensei que eu tinha interrompido você. Não. Jefferson foi que foi. Ele estava falando e eu pensei assim, ele vai querer falar mais algumas Não, tá bom já. informações. Acabou. Great, excellent, Jefferson. Mas você foi bem, conseguiu descrever muito bem. Agora, Kathleen, your time. I'm Kathleen. I'm from Palmas. We live in Alta Floresta. When it's 5 years old, I'm shy. I love fisher with torn wisdom word quotes. Studium woman recursos. Okay, and what's your dream, Kathleen? Não entendi, prof. What's your dream? Qual o seu sonho? O que você planeja? I plan to, I hope to. Visitar outros países. Então, I hope to visit other countries. Isso. So, in English, I hope visit to visit open countries. Oh, very good. Excellent. I hope to visit all their countries. Muito bom. Vocês viram, né, que ela estuda recursos humanos. É outra questão, né? Geralmente, a parte da administração, se a gente vê, ela tem várias ramificações. Então, a área é a administração, mas tem várias ramificações de atuação dentro da administração. Very good. Mas isso nós vamos ver direitinho na semana que vem, a partir da semana que vem. And now, Liene, você conseguiu entender, Liene, o que tem que fazer? É basicamente se apresentar, né? Essas expressões que a gente aprendeu. Falar o nome, idade, where are you from, né? De onde você é. Ou, se você morar em um lugar diferente de onde você é, where are you from? And where are you live? Onde você vive? Seus sonhos, your dreams. Pode falar sobre a sua personalidade. Kathleen is shy. Ela diz que ela é tímida. Então, você pode falar sobre a sua personalidade. Pode falar também sobre o seu passatempo favorito, seu hobby. Yes, teacher. Good evening. Eu vou tentar, tá? Calma. Tá. Hello, good evening. I am Eliane. I am 35 years old. I am Nova Chavantina, Mato Grosso. I live in Barra do Garças, Mato Grosso. I am a verbal designer. I have a 7-year-old daughter. I like camping, going to the beach and getting together with my family.
I am shy and patient. I intend to finish the RH degree that is put on hold. Com o Google Tradutor. Oh, keep calm. RH, you say Oi? 8. RH, you say 8 or 8 HR. or É o alfabeto, né? because is a human recurse, né? Em inglês, lembra daquilo, que em inglês a característica é Ah, bem sim, antes. troca. Por isso que eu joguei lá, saiu, trocou mesmo. Eu joguei no Google Troca, Tradutor, tá? inverteu. Gente, uma diquinha para vocês. Vou colocar aqui, ó. Um tradutor, Machine Gun Learning, né? Um tradutor em máquina, que é melhor que o Google Tradutor. É o DeepL, tá? Eu falei dele lá no... porque ele é mais seguro. O lado negativo do DeepL. O DeepL, ele não é muito... Ele não tem muitos idiomas. Então, a quantidade de idiomas dele é muito curta. Mas o lado positivo é que ele foi treinado com documentos, né, de máquinas, né, que ele faz tradução de máquinas, ou seja, mecânico, com documentos científicos, artigos. Então, assim, ele tem menos problema com relação à gramática. E você também pode, por exemplo, você coloca uma palavra e aí ele traz a tradução, você pode clicar naquela tradução e olhar outras palavras, que são outros sinônimos, que às vezes se adequam mais, né, ao contexto. Mas, enfim, ele é mais seguro, tanto é que no âmbito acadêmico ele é muito mais usado do que o Google. O Google não é seguro porque ele bebe de várias fontes que estão disponíveis na própria internet. E muitas vezes ele traz muita tradução errada, porque ele traz muita informalidade e não é também que ele é horrível igual ele era antigamente, não, tá, gente? Ele já foi pior. Mas ele não é o tradutor mais seguro. Então, é mais confiável vocês usarem o DeepL, por exemplo, que ele é usado em ambiente acadêmico também, do que usar o Google, certinho? Ok, teacher. Beleza, excelente. Mas parabéns mais uma vez. Congrats one more time. Foi muito boa essa apresentação. Ah, eu vi que entrou um colega. Leniton, você consegue se apresentar? Você que entrou agora? Não? Let's continue. So, Jefferson, o que o Jefferson esqueceu? I forgot about my dream that is a race. It's my song that well. Oh, ok, but it's right, né? Está registrado aqui, está escrito. I think it's a dream all the parents. Eu penso que é o sonho de todos os pais, né? Todos os pais têm esse sonho. So, students, continuando, né, a nossa aula de revisão sobre o que a gente estudou na nossa unidade, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, ou um pouquinho não, essa apresentação, que é o material que a gente tem lá. A Janaína não está aqui, que eu ia perguntar se ela conseguiu acessar o material. Esse é o material que a gente tem lá no nosso curso,
é um material que a gente viu ontem sobre um ponto de gramática que nós vimos sobre como manter interação. Porque a gente falou muito sobre o inglês, o inglês no mundo, que a gente usa o inglês para comunicar, para compartilhar ideias. E uma forma de compartilhar ideias, de comunicar, de manter a interação é através das question words. Quem lembra o que são as question words e poderia falar em português, tá? Pode ser em português. O que são? O que você entendeu que são as question words? Questionamentos, né? Quando a gente vai fazer a pergunta, interrogar alguém. Uhum. É as palavras, né, de questionamento, que geralmente a gente usa, né? Para eu questionar um lugar, where, né? Vou ir pela ordem que fica mais fácil, né? De acordo com o que eu estou apresentando, fica mais fácil eu seguir a ordem que nós temos no nosso material, certo? Então, quando eu quero, criando aqui para vocês, fica melhor para a gente ver. Então, quando eu quero perguntar sobre objetos, sobre coisas, né? Sobre coisas especificamente, eu uso o what, né? What ele pode ser tanto o que quanto qual, né? What's your name? Qual é o seu nome? What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? What do you like to do? O que você gosta de fazer? What do you do? Né? O que você faz? Então, what pode ser o que ou pode ser qual. Ou quais, né? Vai depender também. Se for what are your name? Quais são os nomes de vocês, né? Então, o what significa o que ou qual. Eu tenho o where, que é para lugar, quando eu quero perguntar de lugar. Where are you from? Where do you live? De onde você é? Onde você mora? Então, o where eu vou usar sempre quando eu estiver perguntando sobre localização, lugar. How? O how, ele geralmente é traduzido como como. Como? Ele é traduzido com como. Por que eu estou falando geralmente? Quando ele vier acompanhado de outras palavras, pode ser que ele assuma outras funções também. Por exemplo, da idade, né? How old are you? Então, quantos anos você tem? Mas ele, pura e simplesmente, o how é como, tá? How are you? Como você está? Outro double-edged question muito utilizado também é o why. Por quê? É o nosso porquê separado, o nosso porquê de pergunta. In English, we have just two. Nós temos apenas dois. Nós temos o why, o porquê, e o because, que é o porquê de resposta. Não é como no português, que nós temos 4 porquês, né? O porquê, ele tem 4 empregos, 4 formas de serem utilizados. Em inglês, eu tenho 2 palavras somente. O why, que é o porquê de pergunta, e aqui tanto faz se é no início ou no final, diferente de português. E o because, que é de resposta. Simples assim. Então, aqui um exemplo. Why do you like soccer? Por que você gosta de futebol? Why do you like fishing? Por que você gosta de pescaria? Why do you travel in Brazil? Why do you want to travel in Brazil? Por que você quer viajar no Brasil? E temos também o when. O when, que é de quando, né? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is the winter festival? Quando que é o festival de inverno? When does he wake up?
quando ele acorda. Então, essas aqui são expressões-chave para eu fazer perguntas. E aqui em seguida, pessoal, a gente tem no material mesmo de vocês essa. Deixa eu fechar aqui, sorry. Eu tenho essas respostas, e aqui a gente tem que criar as perguntas a partir da resposta, para a gente manter a interação. Pensando em um momento de interação. Para a resposta, My name is Peter Brown. Qual seria a pergunta? Quem pode responder? Qual seria a pergunta para essa resposta? What's What's your your name? name? Yes, very good. What's your name, né? Então, a resposta seria What is your name? Don't forget aqui, ó. Don't forget the interrogation point, né? Não pode esquecer do ponto de interrogação. Então, what is your name? Qual é o seu nome? E qual que seria o I'm great? Quando eu digo I'm great, qual que seria a pergunta? How are you? Yeah. How are you? Ó, a colega colocou outra modalidade aqui, né? What's up? How are you? How do you do? What's up? Então, eu vou colocar aqui o How are you, que foi o primeiro, né, que vocês responderam. Gente, quando vocês forem colocar, se vocês colocarem o WhatsApp e não acertar, eu acho, aceitar, desculpa, não aceitar, às vezes é por causa da forma como foi organizado para que pelo menos uma de cada das question words sejam abraçadas aqui no material. Outra, vamos pensar aqui, ó. I am 25 years old. Alguém sabe como que eu faço para perguntar a idade da pessoa? I am 25 years old. How old are you? Very good. How old are you? Remember, students, it's a cultural, tá? Nós não saímos perguntando a idade das pessoas. É uma questão cultural, tá? De questão até mesmo de país, não é? Mas existem alguns momentos, vamos pensar em uma profissão, você está fazendo ali uma parte de anamnese, que você precisa coletar informações. É cabível. Ou então você já está conversando há um certo tempo com a pessoa, você já tem um certo nível de intimidade, aí você pergunta a idade, né? Like o Brasil, né, também, igual no Brasil, a gente não sai perguntando a idade das outras pessoas, né? Então, mas, especialmente a gente pensar em outras culturas, né, é extremamente invasivo, extremely rude, é extremamente rude, né? E isso é uma questão cultural, né? A Ana Paula está falando aqui. Qualquer coisa, vocês podem abrir, tá, gente? O microfone para falar. Que nas séries, né, coreanas, ou coreanas não asiáticas, eu imaginei coreana porque ela falou que quer o sonho dela é viajar para Coreia do Sul. Aí ela diz que tem muito, né, essas perguntas de idade por causa da questão hierárquica, né? E a gente tem esse rolê. Tem a questão hierárquica e culturalmente, né, existe uma pressão social muito grande pela questão da idade na Coreia. Então, mas vamos pensar a nível de inglês, né, a nível de países ali que tem uma cultura um pouco mais formal,
mais fechada, pensar um britânico, por exemplo, né? A Brit, a English, or a American people, né? Então, pessoas britânicas, americanas, Irish, então, irlandeses, você não sai fazendo esse tipo de pergunta. So, I love cycling. O que eu posso perguntar aqui para I love cycling? I love cycling. E aí? Nenhuma? Nem what do you do in your free time? Será que nem essa? Ué, tecnicamente é essa, né? Porque eu amo. Vamos tentar. What is your favorite pastime? Oh my gosh. I don't know what's the problem. Eu não sei qual é o problema, porque essas dariam certo, né? Se eu perguntar o que você faz no seu tempo livre, o que What's your você. hobby? Pode ser, vamos tentar. What is your hobby? Students, Lelê. I don't know. I don't know what's the matter. Eu não sei qual é o problema, tá? Eu não sei qual é o problema aqui do material, mas as três são possíveis. What do you do in your free time? What's your favorite hobby? What's your favorite pastime? Enfim, não sei por que tá dando problema. Qualquer uma dessas estariam certas. E esse último aqui? I live in Albio. Where do you live? Yes, very good. Very good, muito bom. Então você consegue facilmente, né, fazer uma conversação com uma conversação inicial, claro, com essas. What city do you live também pode ser usado, tá bom? Ou Maria Fernanda, que é a Maria Fernanda, que aí você vai bem específico. What do you live? What city do you live? Qual cidade você mora? Então também é possível fazer, né? É que aí eu trouxe mais as expressões que a gente trabalhou aqui no. Desculpa, a expressão que a gente trabalhou no nosso material, mas pode sim. E nem as expressões que a gente trabalhou funcionou na questão 5. Ok, students. So, think about. Deixa eu interromper aqui. Think about this study. What do you think in English is used a global interaction? Por quê? Né? Why do you think the English is used in a global interaction? Por que vocês acham que o inglês é usado na interação global? Quando eu penso assim, eu vou me apresentar ou eu vou viajar, por que a gente pensa que é necessário esse saber o inglês?
Pode ser em português, tá? Eu já ouvi dizer que é uma das línguas mais fáceis para aprender. Acho que o vocabulário, dizem, né, que é menos vocabulário do que o português. E talvez é porque tem mais lugares que usam, né, professora? Mais usado em outros lugares. Isso é bastante usado, né, em muitos locais. E isso também tem a questão, né, das grandes potências econômicas serem, né, num primeiro momento ali antes, vamos pensar antes dos anos de 1900, quando a gente pensa lá até os anos de 1800, tinha a Inglaterra, que até mesmo a Josiane falou, né, que é a questão da colonização. E aí, posteriormente, né, depois dos anos de 1900, depois de todo o processo, né, pensa a Inglaterra, gente, as primeiras aulas de língua inglesa no Brasil vieram quando veio a questão da Revolução Industrial e veio os primeiros maquinários. A Revolução Industrial, ela aconteceu primeiro na Inglaterra, então veio os primeiros maquinários para o Brasil, precisava que os trabalhadores soubessem, né? Ler os manuais ali, ler os manuais do maquinário, de como utilizar os maquinários, que vinham todos em inglês. Então, por causa dessa potência econômica. E aí, posteriormente, né, com as questões, né, do mundo moderno, de essa, e aí depois a evolução, aí veio a evolução industrial, veio a evolução tecnológica, que também vieram desses países que são potências. Então, tudo isso faz com que a gente, hoje, mesmo que não seja para fins econômicos, a gente tenha que lidar com o inglês, né? Quando você faz um print screen na sua tela do seu celular, do seu smartphone, quando você usa a internet, quando você usa o Wi-Fi, quando você faz um scanner, né? Então são termos, tanto é que os termos são em inglês. Download. O download, o upload das atividades. Você vai lá no EVA, né, no AVA, e faz o upload das atividades, e isso faz uma selfie, né, e por aí vai, porque a gente está rodeado da língua, mesmo não estando imergido na cultura daquele país que é nativamente falante da língua. E aí tem as questões, né? Ela é considerada uma língua franca, que a gente estudou lá na primeira aula, né, que eu falei para vocês. O que é uma língua franca? Ela é uma língua que ela é falada por falantes que não são nativos. Então, o inglês, ela é uma das línguas que é mais falada por falantes que não são nativos. Então, muitas pessoas que não são nativas da língua inglesa falam inglês e utilizam isso dentro desse mundo globalizado. Ela também é uma língua de internacionalização. O que é isso? Qual a diferença, professora? A língua de internacionalização quer dizer que ela é uma língua utilizada para a troca do conhecimento científico, principalmente quando você vai fazer divulgação científica. Entenderam? Então, é importante a gente ter essa consciência de que nós sabemos, nós estamos aprendendo, primeiro porque a gente quer, e tem estudos científicos que comprovam que a pessoa que domina uma segunda, uma terceira língua. Oh! Então, deixa eu só finalizar aqui, né? Uma pessoa que domina uma segunda, uma terceira língua, ela tende a ter um desenvolvimento intelectual, né, maior, mais ampliado, tem facilidade, a pessoa que aprende línguas, ela tem facilidade com outras áreas, como áreas de exatas, né, matemática, já tem estudos que comprovam isso. E também existe a nossa questão, né, do interesse pela língua em si, né, o interesse pela cultura dos países que falam. E quando eu digo cultura dos países que falam a língua inglesa, eu não estou falando só dos Estados Unidos e da Inglaterra,
principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, porque é da onde a gente mais consome, né, os aspectos culturais da língua, mas também outros países, como a Índia, né, Austrália, Canadá, Ireland, South Africa, Quênia, Malásia e enfim, né? Muitos outros, Nigéria, então nós temos muitos países, inclusive, como nós vimos na semana passada, né? Até mesmo países que fazem divisa aqui, né? Com o Brasil, como a Guiana, que a língua também é a língua inglesa. A língua inglesa também é uma língua oficial. Pessoal, a Liane está falando aí no chat que ela encontrou a sentença é What do you like to do? What do you like to do? Né? O que você gosta de fazer? Tá certo. E também estava lá, né, no material. Foi falta de tentar. What do you like to do? Então, o que você gosta de fazer? I love cycling é a resposta. Muito bom. Obrigada, Liane. Você ficou tentando, né? Ok. So far, so good to hear. Até aqui tudo bem? Então, só para a gente continuar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de gramática. Na aula passada, eu falei sobre a questão dos verbos do simple present. That's right. Do you remember what is a simple present? O que é o simple present? Vocês se lembram? Quem consegue falar o que é o simple present? Sim, presente. É isso? Isso. É o presente simples, é o tempo verbal do presente, né? Que nós usamos aqui no presente. Simple present é o presente. In English, o que vocês lembram assim, do diferencial do presente de eu falar ou escrever na forma presente em inglês e do português? Não entendi. Repete, por favor. O que vocês se lembram da diferença entre o português, né, o presente no português e a conjugação do simple present in English? É que presente é uma coisa que a gente vai dar para os outros e present é que eu estou ali? É isso? Não, eu quero saber do tempo verbal mesmo. O simple present é um tempo verbal. Em português, nós também temos o presente, né? Do indicativo. Qual que é a diferença da conjugação? O que vocês lembram, assim, que é diferente no inglês e o que é diferente do português? Verbos regulares e irregulares, o Jefferson falou aqui no chat. A questão do S. Ó, pegando a primeira fala aqui do Jefferson. Em português, a gente tem muita questão da conjugação dos verbos regulares e irregulares, não é? Por exemplo, eu canto, você canta, ele canta, ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Certinho? Não é assim? E aí, se eu vou o verbo caber, eu caibo, tu cabes, ele cabe, ela cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Não é isso? Isso aí é conjugação. E a gente tem o valer, né? Eu valho. Então, em português, nós conjugamos os verbos, né? A gente precisa se preocupar com essa questão da forma com que ele vai se conjugar ao longo das pessoas. Eu
tu, ele, nós, vós e eles ou elas, né? Em inglês, geralmente, os verbos não modificam a estrutura na conjugação, exceto, que foi o que as meninas colocaram aqui, né? A Ivone, a Josiane, exceto na terceira pessoa do singular. Então, em inglês, vamos pensar aí o verbo to play, né? Que a gente estudou muito, de planejar, to play. O verbo to play. Eu vou conjugar o verbo to play diferente do português, se eu falo do planejar, eu planejo, tu planejas, ele planeja, nós planejamos, vós planejais, eles planejam. Então, cada final ali vai ficar diferente. Em inglês, o simple present, somente as terceiras pessoas do singular vai ter a modificação, que é o acréscimo do S, né? Que é o caso do to play que eu coloquei aí. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Então, todas as palavras, né? As palavras não, todos os pronomes, exceto he, she e it, que são terceiras pessoas do singular, eles vão ser iguais. Eu vou colocar no chat para vocês visualizarem. I play, you play, he plays, he plays, it. Se bem que it não planeja, né? Mas vamos colocar it plays. Vamos pensar que é um cat, né? Um gato que está planejando comer um rato, mas a gente não sabe o sexo biológico desse gato, né? Não sabemos se é a female ou a male. Um IA, very good. Vamos pensar que é um IA que está planejando. Vamos pensar, né? Até mesmo, gente, for example, a baby. When I see a baby and I don't know it's a boy or girl, I say it. Quando eu falo de um bebê que eu não sei o sexo, né? Não sei se é um menino ou uma menina, é it, tá? It's a baby. Por isso que tem o chá revelação, it's a boy, it's a girl, né? Então, porque sem saber é um bebê, né? E o bebê, sem eu saber o sexo, ele não tem, né? Nem gênero. Diferente do português. Lembra que eu falei para vocês? Português a gente tem o gênero, né? Até mesmo palavras e coisas têm gênero. Yes, yeah. Isso mesmo, Ana Paula. Então, quando eu tenho. E aí, eu vou continuar. We play, porque eu não vou ter mais S. Porque, diferente do português, o S não é marcação de plural, pessoal. O S é marcação de que é a terceira pessoa do singular. You play, nesse caso. They play. Gente, pay attention here. Nos verbos, tá? Na conjugação verbal. Na conjugação verbal, o S não é marcação de plural, mas é na conjugação verbal. Isso quer dizer o quê? Nos verbos. Quando eu estiver falando de substantivos, de nouns, aí não, é outra coisa, e a gente vai ver isso a partir da unidade 2, que a gente vai ver profissões no plural e no singular, né? E aí eu vou falar com vocês a respeito disso. Mas no verbo, na conjugação, I, you, he, she, it, we, you e they, eu não uso o S como um plural. Tanto é que quais são as pessoas que eu acrescento o S no verbo?
Pessoal, quais são as pessoas que eu acrescento S no verbo? Ah, Qual? Quais, Josiane? Eles, elas. Isso, he, she, it, né? Ele, ela e isso. Então, eu tenho. No problem. Então, é no he, she e it. Então, he, she, it não é plural, eles são singular, terceira pessoa do singular. Então, no verbo, o S não é marcação de plural, tá? Ele é uma marcação da terceira pessoa do singular. E aí a gente viu que tem as exceções, que o Jefferson bem falou, ai, tem os irregulares. Não é bem as exceções, né? É só as terminações. Quando terminar em X, quem lembra? Ninguém? SS, CH, SH e O, eu acrescento S. Very good, excellent, Jefferson. Então, por exemplo, no verbo to go, eu vou colocar na terceira, he, she, it goes. Sorry. O verbo to kiss, eu vou colocar he, she, it kisses. O verbo to watch, eu vou colocar he, she, it watches. Certinho? E quando o verbo terminar em Y, mas antes eu tiver uma vogal, eu vou acrescentar o quê? Só o S. Por exemplo, né? O verbo to play. Eu vou colocar he, she, it plays. Eu tô colocando aí, pessoal, mas já tem tem isso no material. É só pra gente ir recordando. E quando eu tiver o verbo terminado em Y, só que antes, em vez de uma vogal, vier uma consoante. Que é o caso do verbo to study, né? Termina com DY. O que eu faço? Isso, excelente. Gente, vocês podem falar no microfone, tá? Mas é isso mesmo que estão falando aqui no chat. Eu troco o Y por I e acrescento ES. Very good. Muito bom. Congrats. Vocês. Eu tive um professor no mestrado que falava assim: tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E vocês são super legais. Então, very good. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o Y e vou acrescentar o IES. Nem vou colocar ali a descrição, porque os meninos já colocaram, tanto o Jefferson quanto a Josiane já colocou, né? Então, isso daqui é o básico. E eu só tenho essa troca nas terceiras pessoas, tá? Remember this. He, she, it. Lembre-se disso. He, she, it. Só nessas que a gente vai ter o acréscimo do S ou do S, ES, ou trocar o Y por IES. That's right? Certinho? E aí, pessoal, a gente tem isso tudo falando apenas a nível de afirmação, tá? Quando eu estou falando de afirmação, de algo que acontece de estrutura, quando eu quero falar de algo
afirmando, né, dando uma afirmação, uma afirmativa sobre o assunto. Mas existem também, dentro do Simple Present, a negação, tá? Isso quer dizer o quê? Eu posso dizer que não, né? Posso negar alguma sentença. Ou também posso perguntar: e como que eu faço isso no Simple Present? É muito simples, tá? Para fazer uma negação no Simple Present, eu acrescento, no caso do verbo to be, reparem aqui, ó, o verbo to be. Por que que eu marquei o verbo to be aqui separado dos outros verbos? Quem lembra? O que que o verbo to be é? De ser e estar? Isso, ele é o ser estar. E o que que ele tem de diferente dos outros verbos? Ele é, o Jefferson colocou ali, ele é irregular. Isso quer dizer o quê? Ele é diferentão, né? Ele é o diferentão da turma, ele é diferente e ele é irregular. Então, o negativo e o afirmativo o afirmativo dele é diferente. Então, o negativo e o interrogativo também vai ser diferente. Quando eu quero fazer a negação do verbo to be, o que que eu faço? Eu acrescento o not, tá? Então, toda vez que eu quiser fazer a negação do verbo to be, eu acrescento not depois do verbo. For example, I say, I am from New Zealand. É uma afirmação. Eu sou da Nova Zelândia. Qual que seria a negação? I am not from New Zealand. Eu não sou da Nova Zelândia. Certinho? I am patient. Eu sou paciente. I'm not patient. Eu não sou paciente. I am dramatic. Eu sou dramático. I'm not dramatic. Eu não sou dramático. I am shy. I'm not shy. Eu sou tímida. Eu não sou tímida. Então, para fazer a negativa do verbo to be é muito fácil. É só botar a partícula not depois. E o is, do mesmo jeito. He is Brazilian. He is not Brazilian. Ele é brasileiro. Ele não é brasileiro. Então, a negação do verbo to be é muito fácil. Eu junto o verbo to be mais o not. Então, verbo to be mais not, eu tenho a negação. Certinho? So far, so good? Great, excellent. E a interrogação? A interrogação, eu vou mudar a posição do verbo. Geralmente, na minha frase, na afirmação e na negação, eu tenho o quê? Sujeito e verbo. Para fazer uma pergunta no Simple Present, eu vou colocar o verbo na frente do sujeito. Nesse caso aqui, do verbo to be. Por exemplo, se eu quiser perguntar se você é da Nova Zelândia, eu vou falar You're from New Zealand? Repararam? O verbo to be, o verbo to be, ele veio para frente da frase. Are you from New Zealand? Você é da Nova Zelândia? Então, eu peguei o verbo to be e coloquei ele antes do sujeito. Então, he is Brazilian. Agora eu quero perguntar, ó. He is Brazilian. O que que eu vou fazer? Botar o is na frente. Is he Brazilian? Ele é brasileiro? Ó, o verbo to be veio para frente do sujeito. Se eu vou perguntar se a Guiomar é mato-grossense, eu vou perguntar: Is Guiomar mato-grossense? No. She is
paraense, porque ela falou que ela nasceu no Pará. Então, se eu quiser fazer a pergunta, eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito. Understand? Entendem? Entenderam? So far, so good? Great. Bem easy, né? Easy peasy. Muito fácil. É só no verbo to be, para fazer a negação, coloco not depois do verbo. No verbo to be, para fazer a pergunta, coloco o verbo antes do sujeito. Aí aqui tanto faz, se o sujeito é um pronome, I, he, we, you, ou se é o nome da pessoa, certo? Excellent. E beleza, professora. O verbo to be é assim que faz. Eu coloco not, a negação, e coloco o verbo to be antes do sujeito na interrogação. Mas e os outros verbos? How do you do? Como você faz? Os demais verbos, gente, eu vou trabalhar com o verbo auxiliar, que provavelmente vocês já ouviram falar desse verbo auxiliar, que é o verbo to do. Quando eu quero fazer uma negação no simple present, usando outros verbos que não sejam o verbo to be, eu vou usar o verbo do, o auxiliar do, mais a partícula not. Juntas, tá? I work in South Africa. Aí eu quero falar que eu não trabalho na África do Sul. I don't work in South Africa. Eu não trabalho na África do Sul. Repararam aqui, ó, o do. Eu tenho nesse do aqui. Ai, sorry. Selecionei sem querer. Eu tenho aqui, ó, nesse do, o do e o not, que fica don't. Ó, do mais not, don't. Dificilmente, para não dizer quase que impossível, vocês vão ouvir ou ler do not. I do not South Africa. Ou I do not work South Africa. Geralmente, quase que always, sempre, você vai ver don't, que é o do mais o not. O do é o verbo auxiliar. Todos os outros verbos que não são verbo to be precisam do verbo auxiliar para fazer a negação? Sim. Todos os outros. E no caso da terceira pessoa, eu vou usar o does e o not, que vai ficar doesn't. Ó. Ó, aqui faltou um S, ó, pessoal. He plans to visit San Andreas. He doesn't plan to visit San Andreas. Ele não planeja visitar San Andreas. Então, ó, do mais not. Doesn't. Então, para fazer a negação, eu vou juntar o do mais o not e fazer don't. No caso da terceira pessoa do singular, he, she, it, eu faço does mais not, que fica doesn't. Certinho? Entenderam aqui? Por exemplo, se eu quiser falar I hope to visit Cuiabá. Eu estou falando na afirmação. I hope to visit Cuiabá. Se eu quiser falar que eu não espero conhecer Cuiabá, I don't hope to visit Cuiabá. Eu não espero visitar Cuiabá. E se eu quiser falar que eu não
planejo viajar. I don't plan to travel. Sim, Suelen, pode perguntar. Então, no caso, eu deveria falar I not from Rondonópolis, tipo, não moro em Rondonópolis? Ou I am not? I am not. I am not from Rondonópolis. Eu não sou de Rondonópolis. Agora, de morar, que é o live, aí você precisa de I don't live Rondonópolis. Entendeu? Yes. For example, like me. I don't from Barra do Garças. Oh, sorry. I'm not from Barra do Garças. Eu não sou de Barra do Garças. I don't live in Goiás. Eu não moro em Goiás. Entendeu? Verbo to Então, be, from, not. então, from quer dizer moro. Live quer dizer sou. Não. Ao contrário, trocou. Tá, então from quer dizer sou. E live quer dizer moro? Isso. From quer dizer de. Na verdade, o sou é o verbo to be. Tanto é o que você troca. Ó, repare, se você falar eu sou de tal lugar, você vai falar assim, I am from Rondonópolis. Estou digitando aí no chat. Nópolis. I am, eu sou, from, de origem Rondonópolis. Aí eu quero falar que eu não sou de Rondonópolis. I am not from Rondonópolis. Repare, o verbo aí é o am, que é o verbo to be. Tá vendo aí no cantinho? Agora, morar. Morar já é viver, né? I live in Rondonópolis. Aí eu quero dizer que eu não moro, eu não vivo lá. Aí eu já vou precisar do mais o not. I don't live in Rondonópolis. Understand? Entende aí? Você consegue entender? Entendeu, Suelen? Todo mundo entendeu? Quando eu uso o verbo to be, am, is, are, eu só coloco not depois. Quando eu uso os outros verbos, eu coloco don't ou doesn't quando é terceira pessoa, do singular. Ok. Teacher, no caso, se eu for falar de interrogação, pensem comigo. Na interrogação do verbo to be, vou até voltar aqui para vocês verem. Na interrogação do verbo to be, eu tenho o verbo na frente, certo? Na interrogação dos demais verbos, o do, que é o nosso verbo auxiliar, ele vai vir antes. Por exemplo, I work in South Africa. Se eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar Do you work in South Africa? Eu vou fazer essa pergunta, ó. O do vem na frente. He plans to visit San Andreas. Does he plan to visit San Andreas? Então, verbo auxiliar vem antes. Sim, Jefferson, pode falar. Professora, no caso da afirmativa aqui, né? Na terceira pessoa ali, he plan, tá errado, tá com S, né?
Falta o S, esse aí. Aí tem que Agora lembrar eu até sempre. mencionei. Aí no caso aqui, né, Ele tem que falta. aqui na negativa e negativa tem que lembrar que o verbo não é flexionado, né? Cada partícula, no caso, né? Isso. É uma boa pontuação aqui que o Jefferson fez. Vocês repararam que no plane aqui na terceira pessoa eu não coloquei ele com um Szinho na frente? Por quê? Porque quem tá com o S é o meu auxiliar. Ele que vai pegar esse S. Tanto é que eu tenho do para I, you, we, they, mas aí quando eu vou fazer he, she, it, eu uso does. Certinho? Repararam? Aí, como ele já tem o ES, porque o do termina com o to play não precisa do S, porque já tem o S lá no auxiliar. Olha na pergunta aqui. Does he play? O S já tá aqui, ó, o S da terceira pessoa. Entenderam aqui como que funciona? Vou fazer uma pergunta, coloco o do na frente para I, you, we e they. Vou fazer uma pergunta, coloco does na frente para he, she e it. Certinho? Conseguiram entender aqui? Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Não? Não, Então tá. Cat botou. Na semana que vem, pessoal, todas. Na semana que vem, já com relação ao conteúdo, ao conteúdo de trabalho, mercado de trabalho, eu vou trazer algumas expressões para a gente fazer se nós usamos o do ou does, se a gente vai usar o do not ou doesn't not, certinho? Que aí vocês escrevem na prática. Eu vou organizar vocês em workout rooms e aí vocês vão ter um tempo para se organizarem sobre isso. Mas aí já vai ser na temática do mundo do trabalho, certinho? Beleza? So far, so good? Agora, para finalizar, então, nossa aula, gente, só gostaria que vocês me respondessem se tem alguma dúvida em relação à atividade para enviar. Lembrando que vocês têm até a semana que vem para enviar a atividade. Alguma dúvida? Não? Professora, Pode falar. a atividade é basicamente a autoapresentação que a gente já está bem fazendo, né? Isso. Ah, ok. Só que com mais calma, tá, gente? Tenta fazer com mais calma, assim, e pegar todos aqueles pontos que a gente trabalhou, tá? O nome, a questão do. Então, preferencialmente, pessoal, é o vídeo. Mas, se de tudo, meu Deus, né? Tem algum problema de câmera, eu até vou considerar, mas eu gostaria que fosse o vídeo para você se apresentar, né? Então, olha ali para o celularzinho, pode gravar no celular, tranquilo, não vai ocupar muito espaço, porque é um vídeo curto, né? Então, assim, eu gostaria que vocês gravassem, né, pensando na questão da imagem. Certo? Alguma dúvida? Lembre-se que eu falei para vocês, lembram-se que eu falei para vocês sobre a questão ao final de cada unidade, vocês me auxiliarem fazendo um feedback, né, uma avaliação das unidades. Eu enviei aqui no grupo o Forms para vocês responderem, né, quem puder aí me auxiliar falando. Isso vai auxiliar até a elaboração. O material da aula na unidade 2 já está produzido, mas aí já me auxilia na elaboração do material da unidade 3, tá bom? Então, por favor, respondam aí,
para a gente organizar para ser melhor atender vocês e melhor organizar a distribuição e a metodologia do nosso curso certinho. Eu conto com a participação de vocês. E that's it. É só isso por hoje. Então, finaliza a nossa aula. Qualquer dúvida, gente, mandem lá no grupo, nesse primeiro momento agora, né? Primeiro momento eu falo assim, amanhã e tal, né? Com relação às atividades, à atividade, quem tiver. E no mais, finalizamos por hoje. Good night. Sorry for the time. Desculpem pelo tempo, tá? Pelo horário hoje. E aí, na semana que vem, a gente faz algumas atividades sobre present, o Simple Present, dentro do novo conteúdo que vai ser apresentado, certo? Ok, então. Bye, students. Have a nice night. See you next class.